Queridos, eu quero mais uma vez cumprimentar a todos na preciosa, maravilhosa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou com uma camiseta aqui da Comune de Milano, na Itália, né? Então, para homenagear os nossos queridos italianos. Amados, eu quero fazer uma pergunta agora. Você que é pai, você que é mãe, você já orou pelo teu filho hoje? Você já orou pela tua filha hoje? Sim, eu quero perguntar isto. Ontem eu tive um encontro, estava correndo pela cidade, trabalhando, e tive um encontro com um casal que me é muito querido, de muitos e muitos e muitos anos. E há muito tempo eu não os via. Eu vi na mãe uma preocupação grande com os seus filhos, porque os seus conselhos não eram ouvidos e no final terminavam até em desavença. E eu fiquei depois meditando nisso, conversamos durante um longo tempo, foi muito bom, graças a Deus, conversar a palavra, falar da palavra, revelar a palavra, é sempre muito gostoso. Mas depois eu estive pensando, meu amado, às vezes nós, que somos pais, com nossos filhos, ou nossos avós, nossos netos, perdão, falamos e não somos ouvidos. Foi-se o tempo, né, em que a palavra paterna, materna, ela era ouvida, cumprida e não discutida. Os tempos modernos, que eu não sei se são tão modernos assim, porque há retrocesso em muitas coisas, principalmente nas espirituais, se ouve muito pouco os pais. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito disso. Há uma diferença de momento na vida dos nossos filhos, porque há um momento em que eles estão predispostos a nos ouvir. A palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo de número 22, diz assim: ensina ao menino. Em algumas versões diz ensina à criança. Ensina ao menino, outras versões diz instrui ao menino. Não importa, o sentido você está compreendendo. No caminho em que deve andar. E quando for velho, ou quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina ao menino, instrui ao menino, ensina a criança, instrui a criança. Por quê? Porque está numa idade em que é como uma esponja. Você coloca na água, quando você vai soltando, ela vai absorvendo tudo. E aqui diz, nós pais devemos ensinar os nossos filhos no caminho em que devem andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. A criança é propícia a receber o nosso ensinamento. Eu vi isso com os meus filhos quando eram pequenos, vejo isso com meu neto. Agora, quando nossos filhos crescem, a palavra de Deus, ela já nos ensina que, deixa transparecer claramente que as coisas mudam. Porque eles nem sempre estão dispostos a nos ouvir. Naturalmente, quando vão crescendo, eles acham normalmente que já sabem tudo. E que nós já estamos ultrapassados. Eu admiro os orientais, o japonês, chama seu avô de Vidyaki, que significa querido avô. E como ouvem. Então, queridos, quando chega numa idade, já não é só ensinar. Na palavra de Deus, se você quiser abrir comigo, no capítulo de número 4 do livro de Deuteronômio, no versículo 7, diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno, Deus falando ao povo de Israel, estarão primeiro no teu coração, depois, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás
assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, falar dela sempre, na tua casa, pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, significa o dia todo. Mas aqui o que me chama a atenção é: e as intimarás. E as intimarás a teus filhos. Porque chega numa idade, meu querido, que infelizmente não ouvem tanto. É um ditado que diz assim: passarinho ganhou asas, quer voar. E muitas vezes não são por plagas, por caminhos bons. Mas, então aqui já coloca assim: intimarás. Não coloca ensinar. Ensinar é para a criança. Quando já é de uma maior idade e já está como que dono do seu nariz, então é hora de intimar. Mas, queridos, chega uma hora em que, ao invés de ser bênção, por causa da não recepção, passa a ser um motivo de distúrbio, de separação dentro da família. Então, eu pergunto: o que fazer? O que fazer? E ontem esta mãe estava profundamente entristecida. Chorou, porque o amor de mãe é uma coisa maravilhosa. Nós, homens, nunca vamos alcançar no nosso entendimento a dimensão do amor de mãe. Somos diferentes. Não é que não amamos nossos filhos, mas a mãe gerou. Ela gerou um corpo e Deus deu o espírito de vida. Então é uma outra relação. E eu disse para ela, Deus na hora me deu o entendimento, porque só o Espírito Santo nos dá o entendimento, para falar com ela a respeito de um homem da Bíblia. Um homem chamado Jó. Jó. Jó tinha 7 filhos, capítulo 1 do livro de Jó, e 3 filhas. E aqui entende-se que os seus filhos já eram todos casados, porque está escrito assim: e iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Então já não estavam mais sobre o governo da casa, do teto de Jó. Agora, Jó, o que fazia? Talvez também não dessem ouvidos. Talvez também fosse até fonte de algum desentendimento, porque não aceitavam. Queridos, o versículo de número 5, ele é maravilhoso, porque ele nos ensina a conduta. E sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava. E se levantava Jó de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Hoje nós não estamos no tempo dos sacrifícios para a cobertura de pecados, porque os nossos pecados são cobertos pelo sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então basta nos chegarmos a Ele com o coração contrito, coração quebrantado em arrependimento, e o nosso pecado é perdoado. Mas o que fazia Jó? Vamos trazer para hoje. Jó orava e se levantava de madrugada. Vamos colocar hoje. E orava segundo o número de todos eles. Queridos, quando teu filho não te ouvir,
Não entre em contenda. Não entre em contenda. De repente estão todos na igreja, de repente vão todos embora. Quando adquirem a sua, vamos dizer, autonomia. Se não ouvem as tuas palavras, Deus verá o teu joelho dobrado. Então, nós devemos sempre orar pelos nossos filhos. Esteja a situação boa, esteja a situação ruim, não importa. Jó se levantava todo dia de madrugada e orava pelos seus filhos, dizendo: Senhor, perdoa os seus pecados, se porventura eles pecaram. Abre o seu entendimento, Senhor, para que eles compreendam e entendam que estão fora da tua vontade. Eu não vou ensinar você a orar aqui, porque quem tem que ensinar você a orar é o Espírito Santo de Deus. E Jó fazia isso continuamente. Amado, a oração vale mais que muitas palavras. Porque se a palavra ela é emitida no amor e na orientação do Espírito Santo, mas não é recebida em amor, queridos, realmente tem que haver a emissora e tem que haver o receptor. Se um dos dois não funciona, não dá. Então, meu amado, eu vou te contar uma história. Eu já sei, eu sou o pastor das histórias. Tem tantas para contar que ficaríamos dias e dias e dias, com esses 40 e tantos anos. Mas quando eu estava em São Paulo, na igreja a qual eu pertenci em São Paulo, Igreja Evangélica de Pinheiros, meu pastor era o pastor Walter Rodrigues e o pastor Manuel Badaró, e tinha outros também, mas nós tínhamos um diácono lá, e eu era diácono, e nós ficávamos à porta da igreja. Nós éramos dos fiéis. Fiéis quer dizer aquele que tinha uma obrigação, estava lá programado para ir e não falhava. E ele estava lá sempre comigo, chamava-se Isaac. Isaac. E um dia eu conversava com ele, falei: meu irmão, como foi a sua conversão? E ele falou: eu fui o jovem mais terrível que você possa imaginar. Tudo que você puder imaginar de errado, eu fiz. Eu até brinquei com ele, falei: oh, meu irmão, quando acabar o culto eu não vou nem te dar a paz do Senhor. E nós rimos ali. Eu falei: e como foi que a sua vida se transformou? Ele falou: eu era terrível, mas eu tinha uma mãe que nunca deixou de dobrar os seus joelhos perante Deus e pedir por mim, pedir pela minha libertação, pedir pelo meu livramento das coisas ruins, pedir pela minha alma. E o meu irmão Isaac falou assim, meu irmão no Senhor falou assim: se não fosse a minha mãe e a sua oração e a sua intercessão, eu não estaria aqui. Querido, o que eu quero te dizer é isso, meu querido, minha querida, meu amado, minha amada. As palavras não estão funcionando, os ouvidos estão murchos, estão cerrados. Dobre os teus joelhos. Faça disso, eu não vou usar o termo obrigação, porque obrigação parece imposição. Mas faça disso uma constância na tua vida. Ore pelos teus filhos. Por pior que esteja a situação, por menos ouvidos que te dê. Por isso eu quero te perguntar, você já orou por eles hoje? Lembre-se, a nossa fé move a mão de Deus. Lembre-se, a palavra de Deus diz: muito pode a oração do justo em seus efeitos. A oração feita de coração, sincero perante Deus, ela não para no teto, ela sobe até o trono da glória. Então, amado, ore pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu neto, pela tua neta. Porque quando chega numa determinada idade, infelizmente,
infelizmente, eles dão muito poucos ouvidos aos conselhos, aos ensinamentos, e isso faz parte, né, do crescimento, porque um dia eles vão estar no nosso lugar. Não é o que seja certo, não. O certo é dar ouvido à sabedoria, porque os reis tinham os seus conselheiros, e ninguém é melhor conselheiro que um pai que ama, que uma mãe que ama. Então, amado, esta é a palavra do Senhor nosso Deus para nós hoje, para mim, para você. A experiência que a gente teve ontem, num momento tão difícil para aquelas vidas, mas tão gostoso de estarmos juntos e falando da palavra do Senhor. Ore pelo teu filho. O teu filho é precioso para você, eu tenho plena certeza. Mas ele é mais precioso ainda para Deus. Se não ouve a tua palavra, o teu filho, tua filha, teu neto, tua neta, Deus ouvirá a tua oração. E Deus operará, porque o nosso Deus é fiel. Nele nós podemos crer, nele nós podemos confiar. Ele nunca errou, ele nunca falhou e não vai falhar com você, não vai errar com você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus filhos, que Deus abençoe os teus netos. Fique na graça e fique na paz de Cristo Jesus, o maravilhoso Salvador da nossa alma. Deus te abençoe.